Santa Catarina bate recorde de ofertas de emprego. Número de vagas chega a quase 10 mil. 7 de setembro, 202 anos da independência do Brasil, reúne milhares de pessoas na capital paranaense, em tradicional desfile cívico-militar. Em Brasília, Lula reúne autoridades. Em São Paulo, Bolsonaro une milhares de apoiadores na Paulista. Manifestantes pedem impeachment de Alexandre de Moraes. Diretores paranaenses retornam de intercâmbio no Chile. Conhecimento adquirido deve impactar a educação do estado. São Joaquim, na Serra Catarinense, celebra mais uma festa nacional da maçã e do vinho. Governo do estado anuncia investimentos para o setor. Paris se despede dos Jogos 2024. Próximas Olimpíada e Paralimpíada serão em Los Angeles, nos Estados Unidos. E você vai ver ainda. Festival de Veneza. Longa brasileiro Ainda Estou Aqui ganha prêmio de melhor roteiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 9 de setembro. Nós estamos ao vivo. Para você ter uma ideia, nós iniciamos esta edição do Pix News de hoje falando sobre Santa Catarina, que bateu um novo recorde de vagas de emprego oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O estado ultrapassou 9.600 oportunidades de trabalho abertas. As vagas estão distribuídas por diversas regiões e setores, com opções em diferentes níveis de qualificação. Os interessados em concorrer às vagas devem se dirigir a uma das mais de 140 unidades do SINE em Santa Catarina, munidos de um documento com foto. Além disso, as oportunidades podem ser consultadas diariamente no portal Emprega Brasil. Entre as regiões com maior número de vagas, destacam-se a Grande Florianópolis, com 2.982 ofertas, seguida pelo Vale do Itajaí, com 2.378. O Oeste conta com 1.391 vagas, enquanto o Sul oferece 1.192 vagas e o Norte, 1.169. Santa Catarina tem uma economia muito diversificada e que está ampliando, está expandindo, além de outras empresas que estão vindo para Santa Catarina. Por quê? Porque é um estado seguro juridicamente, é um estado que tem uma segurança pública boa e que tem vários fatores que contribuem, como o espírito empreendedor do nosso empresário, do nosso colaborador que gosta de aprender, gosta de fazer e gosta de empreender. A Serra Catarinense e o Meio-Oeste também apresentam ofertas de trabalho, com 164 e 416 vagas, respectivamente. Santa Catarina segue com a menor taxa de desemprego do país, mantendo uma posição de destaque no mercado de trabalho nacional. Após 2 semanas adquirindo experiência e mais conhecimento na gestão educacional, 100 diretores paranaenses retornaram de um intercâmbio no Chile. Os 100 diretores selecionados para participar do programa de intercâmbio do governo paranaense retornaram do Chile, país com a melhor educação da América do Sul, trazendo as bagagens cheias de conhecimento. Foi muito agradável, foi enriquecedora de tudo aquilo que a gente viveu, teve de conhecimento, de aulas, daquilo que a gente foi observar nas escolas. Um crescimento sem limites. Eu acho que eu trago na bagagem muita coisa para aprimorar, porque o nosso estado é maravilhoso, tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita que nós fazemos, tanto é que somos o primeiro no Paraná, né? Minha escola tem ideia de 67, então vamos acrescentar ainda mais a tudo isso. O formato de escola deles, né? E não que a gente não esteja, nós estamos muito avançados tecnologicamente, mas vamos unir essa tecnologia que nós temos atual com o aprendizado deles, com a forma da organização chilena. Foi muito produtivo, muito aprendizado. Trouxe mais experiências, mais questões assim importantes de liderança, de formação, de olhar para o nosso aluno e para o nosso professor aí na busca de uma melhora. Além de conhecer as unidades de ensino chilenas, os gestores escolares também participaram de cursos de capacitação.
Com tanto aprendizado, os diretores já estão ansiosos para compartilhar o conhecimento adquirido. Nós vamos poder implementar a partir de amanhã, já aqui em Curitiba, a gente já começa com a semana pedagógica, então a gente já vai levar todas as experiências que nós tivemos lá durante essas 2 semanas. Muita coisa a gente vai aplicar o que a gente teve lá nas nossas escolas e também já sabemos que vamos multiplicar isso para outras instituições, outros diretores. Os gestores que participaram do intercâmbio foram selecionados com base no desempenho das escolas, avaliadas pelos índices de ensino em cada unidade. A viagem foi financiada pelo governo estadual, com investimento de aproximadamente R$5 milhões. Aplicação que deve refletir no melhoramento das escolas paranaenses. Uma experiência, assim, fenomenal, né? A gente vive outra cultura, a gente conheceu a realidade das outras escolas, conversamos muito com diretores, professores, alunos, vimos de perto uma educação que é muito bacana também. E o Paraná está muito bem. Nós estamos aí caminhando a passos largos na implementação de várias questões importantes para a educação no Brasil, né? Então isso é muito importante para a gente. A gente trouxe toda essa experiência, toda essa vibração, todo esse novo conhecimento para a gente passar para os nossos diretores, para os nossos professores, para os nossos alunos. Então foi um momento muito importante e a gente deu os primeiros passos para aprimorar a gestão nas escolas do Paraná, já que a gente é a melhor educação do Brasil, né? E o desfile cívico de 7 de setembro reuniu milhares de pessoas em Curitiba, no Paraná. Mais de 6 mil pessoas, entre civis, militares e entidades, desfilaram na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Os atos em comemoração aos 202 anos da independência levaram milhares de pessoas a acompanhar os desfiles tradicionais na capital paranaense. A gente está com 7 crianças aqui, por amor à pátria mesmo, colocando patriotismo nas crianças e eles amam ver isso daqui, tá muito legal. E ver minha filha que vai desfilar também pelo CPM, então a gente está bem feliz. Aproveitar essa oportunidade e mostrar para eles um pouco da civilidade, né? Então, ele vem fardado, ela vem com a roupinha dela, vai mostrar o que é o 7 de setembro, a importância da independência, a importância dos valores, né? Então a gente traz eles com essa emoção. Bandeiras históricas, uniformes e carros antigos resgataram uma parte importante da memória militar e trouxeram um ar de nostalgia para aqueles que têm ligação com episódios do passado militar do país. O público também teve a oportunidade de ver de perto os blindados Guarani e Leopard, que impressionaram com a imponência. Tem vários grupamentos, né? Grupamento escolar, com quase 2.000 pessoas no grupamento escolar. Depois nós temos uma tropa composta aí da Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira, os órgãos de segurança pública, totalizando quase 5.000 homens desfilando, homens e mulheres, todos emanados no mesmo espírito, o espírito do patriotismo, do civismo, festejando com a nossa sociedade. A celebração de 7 de setembro reforça os laços com a história do Brasil, evidenciando a diversidade e a importância de cada instituição. Desde as escolas até as forças de segurança, o desfile cívico-militar demonstrou que todos compartilham do desejo de um Brasil forte, soberano e comprometido com o bem-estar da população. É um evento muito bacana, 7 de setembro, nós temos mais de 5.000 pessoas que participarão diretamente entre as forças federais do Exército, Aeronáutica, Marinha, as polícias, as guardas municipais, as escolas, clubes de motoqueiros, enfim. É um evento bonito de patriotismo, de civismo. E esse ano nós já passamos em Revista Tropa, é algo muito bacana que vale a pena que as pessoas participem e assistam. Uma semana de muita preparação, muita coordenação com o governo do estado do Paraná, uma semana muito importante, onde a gente sela um compromisso com a sociedade brasileira de patriotismo, de civismo, né? Os nossos valores, aquele legado que nós recebemos da nossa independência e o compromisso que a gente faz para o futuro com a nossa sociedade de soberania, de defesa da nossa pátria e defesa da nossa sociedade. Então foi uma semana muito profícua, de bastante trabalho e culmina com essa festa bonita, uma festa do civismo e do patriotismo.
E em Brasília e São Paulo foram reunidos públicos distintos para celebrar o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Na capital paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu apoiadores pela liberdade, enquanto na capital federal, o presidente Lula esteve ao lado de autoridades em uma tradicional manifestação militar. Diversas autoridades se reuniram na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O tradicional desfile militar foi acompanhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de ministros de Estado. Representando o Judiciário, também estiveram presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e os magistrados Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Edson Fachin. Tanques e a cavalaria passaram em revista durante o desfile, que foi encerrado com a Esquadrilha da Fumaça. Em São Paulo, um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro atraiu apoiadores que protestaram em prol da liberdade em meio ao bloqueio da rede social X no Brasil, acusada de desinformação. O alvo da manifestação foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que no dia 30 de agosto ordenou o bloqueio no Brasil do antigo Twitter, propriedade de Elon Musk, um conhecido apoiador de Bolsonaro. Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia! Lugar de criminoso é na cadeia! Eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. O magistrado é visto como o maior inimigo dos bolsonaristas, especialmente após condenar o ex-presidente em 2023 a 8 anos de inelegibilidade por criticar o sistema de votação eletrônica. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato de Curitiba contra o empresário Marcelo Odebrecht. O julgamento estava empatado por 2 a 2 e o voto decisivo foi o do ministro Nunes Marques. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. A gente pergunta para o Tiago, uma decisão que volta a trazer, de certa forma, a Lava Jato à tona, né, ao debate jurídico e político, não é mesmo, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Eles tentam a todo momento passar uma borracha na Lava Jato, fazer com que ela não existisse. Lembrar, né, que ela existe é fundamental, porque aí está mais uma prova de que as decisões não são unânimes e há sim evidências, principalmente nesse caso que a gente vai falar, onde o réu confessa, né, que houve sim o pagamento de propina a inúmeros políticos das mais diversas esferas partidárias do país. Que fique bem claro, não foi só um partido, foram vários. Tem muito partido com a mão suja aí da Lava Jato, a gente lembra muito bem disso. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos aí para a gente entender um pouquinho melhor essa decisão e relembrar, né? Porque a gente vive trazendo essas notícias do passado que tem cheiro de naftalina para o presente e essa é mais uma dessas, né? É bom a gente lembrar que, inicialmente, o Dias Toffoli votou para manter a própria decisão dele e foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. A divergência foi aberta por Edson Fachin, que foi seguido pelos ministros André Mendonça e Nunes Marques. As ressalvas feitas por Nunes Marques acabaram sendo determinantes para mudar o curso do julgamento nessa decisão agora mais atual. Na época, Nunes apoiou a anulação dos atos da Lava Jato, mas ele discordou da decisão de encerrar as investigações sobre a Odebrecht. Na prática, o ministro defendeu que ficará a cargo do juiz de cada caso, porque eram vários, essa decisão sobre encerrar ou manter cada um dos julgamentos. Aqui é bom a gente trazer à tona essa decisão do Dias Toffoli, que a própria PGR aponta como um erro,
já que o acordo de delação premiada da Odebrecht foi fechado com a própria PGR e homologado pelo Supremo, e não pela Justiça Federal de Curitiba. Segundo o chefe do Ministério Público Federal, Paulo Gonet, esse fato por si só mostra que eventuais restrições à atuação da Vara de Curitiba não devem embasar a anulação de todos os atos da Lava Jato contra o empresário. Que é bom também a gente lembrar, é bom que se diga, comprovou por A mais B ter praticado crimes. Portanto, ele é um réu, confesso. E agora nos resta saber qual o interesse o ministro do STF tem em cancelar as investigações. Para quem não lembra, o amigo do meu pai, citado pelo próprio Marcelo Odebrecht em delação premiada, era ele, Dias Toffoli. Pois é, falando em Toffoli, é bom a gente lembrar que ele também suspendeu a multa milionária da JF dos irmãos Batista, que não teve relação também nenhuma com a Lava Jato. E agora eu volto a perguntar, quem será que irá investigar Toffoli? O Senado vai usar o seu poder de freios e contrapesos? Porque atitudes como essas são no mínimo estranhas, para não dizermos outra coisa. E falando em JF, que mudaram o nome, ela agora se chama JBS, assumiu recentemente as operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. E anteriormente, eu falei aqui, a empresa Âmbar Energia, uma subsidiária do conglomerado da família Batista, se envolveu em um escândalo bilionário que já foi beneficiada por uma decisão da ANEEL, e um dos diretores da empresa teve inúmeros encontros com o ministro de Minas e Energia do governo Lula, o Alexandre Silveira. Mesmo com denúncias que partiram do Partido Novo, o acordo foi mantido e colocado em sigilo. Horas, logo eles que vendiam a transparência na campanha de 2022? Pois é, quem viver verá, né? E estamos vendo. Joesley e Wesley, os batistas, fizeram um acordo de delação premiada após confessar o pagamento de propina a dezenas de políticos brasileiros de vários partidos. Será que o modus operandi daquela época mudou? Fica a pergunta. Tantas coincidências, né, que a gente vê, relações, amizades, ministros, amigo de pai de mega bilionário empresário, e outra questão que nos deixa muito na dúvida com relação às críticas que o presidente Lula sempre faz, né, aos mais ricos, aos empoderados, e aí a gente vê sinais, né, de possíveis benefícios, alguns até declarados, né, porque se não fosse, qual o motivo de colocar um contrato com a Âmbar dos irmãos Batistas em sigilo? O que não querem que a gente saiba, ou só vamos saber daqui a 100 anos? É muito estranho. E aí, somente no governo dele, 2 benefícios gigantescos na operação de hidrelétricas na região norte do país, com essa subsidiária que se chama Âmbar, e agora também com a Seara Alimentos, que foi incorporada à JBS, na operação do Porto de Itajaí. Claro que a gente sinaliza como positivo o retorno das operações do Porto de Itajaí, que faz falta para a economia catarinense, sobretudo para aquela região. Mas não condiz com o que o Lula sempre prega de que os mais ricos, os mais milionários, os bilionários estão cada vez mais bilionários. Ou será que não tem outros empresários com aporte não tão expressivos como os irmãos Batistas para operar essas 2 operações que o governo dele beneficiou agora? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Obrigada, Tiago, e até quarta. Até quarta. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. A gente se vê na quarta-feira. Até lá, então. E agora uma pausa. Você vai ver a seguir. Longa Brasileiro, Ainda Estou Aqui, ganha prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. E ainda, Serra Catarinense celebra mais uma festa nacional da maçã e do vinho. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão.
Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão, melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta com o Pix News. Agora você vai conferir alguns destaques internacionais. Quase 60 pessoas morreram no Vietnã durante a passagem do tufão Yagi. Nesta segunda-feira, uma ponte desabou e diversos carros caíram na água. O tufão Yagi matou 59 pessoas no Vietnã, de acordo com o novo balanço divulgado nesta segunda-feira, depois que a passagem do fenômeno deixou um rastro de destruição e enchentes. O site VN Express afirmou que 44 pessoas foram vítimas de deslizamentos de terras e inundações repentinas. Um balanço anterior informava 21 mortes. Os meteorologistas consideram Yagi o tufão mais poderoso a atingir o norte do país nas últimas 3 décadas. O fenômeno, que tocou a costa no sábado perto de Haiphong, perdeu a força na noite de domingo, mas derrubou pontes e arrancou telhados de casas com ventos superiores a 149 km por hora. Cortes de energia afetaram mais de 5 milhões de pessoas durante o fim de semana. A região norte do Vietnã é crucial para a economia do país e abriga fábricas que fornecem insumos para gigantes como Samsung e Foxconn. Na província de Phu Thu, a nordeste da capital Hanoi, uma ponte sobre o Rio Vermelho desabou nesta segunda-feira e vários carros caíram na água. Pelo menos 59 pessoas morreram após a colisão de 2 caminhões no norte da Nigéria. As autoridades confirmaram nesta segunda-feira que a explosão de um caminhão-tanque carregado de combustível após colidir com outro caminhão que transportava passageiros e gado deixou 59 mortos. 4 veículos estiveram envolvidos no incidente e cada um dos veículos tinha ocupantes dentro deles. E todos eles, infelizmente, a maioria deles perdeu a vida. Os acidentes são comuns nas estradas, geralmente mal conservadas, do país mais populoso da África. Segundo as autoridades nigerianas, mais de 5 mil pessoas morreram nas rodovias em 2023. A Organização Mundial da Saúde afirma que muitos acidentes não são registrados e calcula que aproximadamente 40 mil pessoas morrem a cada ano, em média, nas estradas do país. O candidato da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, chegou à Espanha neste domingo, depois de pedir asilo político. Aos 75 anos, ele viajou com a esposa e desembarcou na base de Torrejón de Ardoix, perto de Madrid. Também neste domingo, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albarés, havia confirmado que o antigo diplomata estava viajando para o país, onde receberia asilo político. Pude falar com ele quando já estava no avião da Força Aérea Espanhola. Ele expressou sua gratidão ao governo da Espanha e, é claro, transmitindo essa alegria por ele estar bem. E, por supuesto, lhe he trasladado nuestra alegria de que se encontre bem. A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse que a saída do candidato da Venezuela era necessária para preservar a liberdade e a vida, em meio a uma onda brutal de repressão. A saída de González Urrutia, que estava sob um mandado de prisão emitido por um tribunal com jurisdição para casos de terrorismo, foi anunciada no sábado pela vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, que disse que o governo lhe concedeu os devidos salvos-condutos para a paz política do país. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saad, disse em uma coletiva de imprensa nesse domingo que o Ministério Público expressa absoluto respeito pelas decisões do executivo venezuelano de conceder o salvo-conduto a González Urrutia. Pode-se dizer que chegamos ao capítulo final dessa obra medíocre que causou ansiedade, sangue, suor e lágrimas a espectadores inocentes, que teve uma atriz secundária que fez o papel de vilã. Que teve uma atriz secundária que hizo o papel de villana.
O antigo diplomata, que estava escondido desde 30 de julho, passou um tempo na embaixada holandesa em Caracas, antes de se mudar para a embaixada espanhola em 5 de setembro. A saída de González Urrutia da Venezuela ocorre em meio a uma crise desencadeada após as eleições presidenciais, nas quais Maduro se autodeclarou presidente reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição. A princesa Kate anunciou nesta segunda-feira que concluiu o tratamento de quimioterapia após o diagnóstico de câncer no início deste ano. A princesa de Gales, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, relatou em uma mensagem publicada no Instagram que ela e a família viveram 9 meses extremamente difíceis. Kate expressou no comunicado que deseja voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder. No dia 22 de março, ela anunciou que havia sido diagnosticada com câncer e não deu muitos detalhes. A futura rainha informou que realizava quimioterapia preventiva, encerrando 2 meses de especulações sobre o estado de saúde dela após uma cirurgia abdominal. Esse foi o segundo caso de doença na família real britânica, menos de 2 meses após Charles III, de 75 anos, ter sido diagnosticado. O rei anunciou a doença no dia 5 de fevereiro. E o Brasil encerrou neste domingo a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris com mais 3 medalhas conquistadas. Na canoagem deu dobradinha brasileira. O sul-mato-grossense Fernando Rufino garantiu o ouro e o paranaense Igor Tofalini conquistou a prata na canoa 200 metros VL2, que usa tronco e braços na remada. Também no domingo, a carioca Tayana Medeiros conquistou a medalha de ouro no halterofilismo, na categoria até 86 quilos. Com isso, o Brasil encerra os Jogos Paralímpicos de Paris com 89 pódios, 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Esta é a melhor campanha do país na história dos Jogos Paralímpicos, maior número de ouros e maior quantidade de medalhas. O Brasil também é top 5 pela primeira vez na história na Paralimpíada, ficando atrás de China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Holanda. Parabéns ao Brasil! E uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu iluminação especial na noite deste domingo. O Cristo foi iluminado com as cores verde e amarelo em homenagem à excelente campanha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. E a Cidade Luz se despediu dos Jogos Paralímpicos neste domingo, encerrando assim o ciclo 2024. Fim de um ciclo, depois de semanas carregadas de emoções esportivas que contagiaram o mundo inteiro, a França se despediu no domingo dos Jogos de Paris 2024, passando o bastão para Los Angeles 2028. Sob a chuva intermitente da capital francesa, cerca de 60 mil pessoas presentes no Stade de France observaram a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Os porta-bandeiras das 168 delegações desfilaram diante das quase 4.400 para-atletas. Em Paris, a China se confirmou como a grande dominadora do esporte paralímpico, com 94 ouros, 76 pratas e 50 bronzes, totalizando 220 medalhas. Em segundo lugar, ficou a Grã-Bretanha com 124 medalhas, e na terceira posição ficaram os Estados Unidos com um total de 105 medalhas. O Brasil fez a melhor campanha da história paralímpica do país e ficou na 5ª colocação geral, com 89 medalhas conquistadas, 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Após uma impressionante festa eletrônica e musical, a chama paralímpica foi apagada, oficializando o fim dos Jogos de Paris. O icônico caldeirão não pôde voar uma última vez devido ao mau tempo e se apagou para concluir simbolicamente os 11 dias de competição. A França somou êxito desportivo ao sucesso de organização, tanto nos Jogos Olímpicos como nos Paralímpicos, o que foi respondido com grande presença do público nas provas.
De Paris, nós vamos até Veneza, aclamado pelo público no Festival de Cinema de Veneza. Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, também fez sucesso junto ao júri e conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega falaram um pouco sobre o longa. O filme narra o sequestro e desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva, um roteiro adaptado do livro de mesmo nome, escrito pelo filho da vítima, Marcelo Rubens Paiva. Paiva era um deputado de esquerda até que a ascensão dos militares em 1964 o forçou ao exílio. Ele retornou ao Brasil e em 1971 foi detido, quando um grupo de homens armados o levou de casa no Rio de Janeiro e o engenheiro nunca mais foi visto. A esposa Eunice, interpretada por Fernanda Torres e depois por Fernanda Montenegro na velhice, não desiste de procurar o marido sem abandonar a educação dos filhos. Esse é o paralelo que o filme faz. Quero dizer, a perda da memória de Eunice é, de certa forma, a perda da memória de todo o país que passou por coisas tão horríveis, não há muito tempo. E parece esquecê-los e começar a cometer os mesmos erros novamente. Então este filme é uma maneira de nos dizer, vamos olhar para a história e pensar sobre o que fizemos e tentar torná-lo diferente. Tentar torná-lo melhor. Tentar mudar a maneira como as coisas são feitas. E aprender com isso e acabar julgando os crimes que não foram julgados até agora. Então estamos muito felizes por isso e esperamos ter uma ótima estreia no Brasil para que as pessoas se lembrem de assistir. Murilo e Heitor se conhecem há tempos e já trabalharam juntos no roteiro de Marinheiro das Montanhas, dirigido por Karim Ainus. O Leão de Ouro de melhor filme foi para The Room Next Door, primeiro longa-metragem em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A Serra Catarinense estava em festa neste último fim de semana. São Joaquim sediou mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais da região. A Serra Catarinense é referência nacional na produção de maçã. Além da qualidade reconhecida nas categorias mais tradicionais, Fuji e Gala, por aqui a variedade de espécies também é um destaque que encanta. Por isso, há 24 edições, a população serrana se une para celebrar a Festa Nacional da Maçã e do Vinho em São Joaquim, município que concentra a maior área do estado com cultivo da fruta. Foram 3 dias de evento, com apresentações artísticas, gastronomia típica e boas notícias. Durante as festividades, o governo do estado anunciou um pacote de investimentos na região. Entre eles estão a autorização da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária para que as maçãs frescas para exportação sejam inspecionadas e certificadas na origem, no polo produtivo de São Joaquim e Fraiburgo, sem ter que passar pelo Rio Grande do Sul. Além da assinatura do contrato com a Prefeitura do município, que permite à EPAGRE ampliar o monitoramento agrometeorológico em São Joaquim. São Joaquim é um município que se destaca pela qualidade da sua gente, pelo que produz, pelo que trabalha, e o governo do estado ao lado para fazer com que a atividade econômica, tanto dos produtores, dos nossos agricultores, possa ser cada vez mais forte e a gente possa estar junto para ajudar nesse crescimento do estado de Santa Catarina. Com gostinho e cheirinho de maçã, a gente encerra esta edição do Pix News. Muito obrigada a você pela companhia. Mais notícias você confere no nosso site e também nas nossas redes sociais. Na sequência tem a série Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.